Muito bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz a todos vocês, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando início a mais uma manhã com Deus. No dia de hoje eu convido os irmãos para que considerem comigo o Salmo de número 47. Salmo de número 47, farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre todas as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, e o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Oremos então a esse Deus tremendo. Santo e poderoso Deus, tremendo em todos os teus feitos, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Entre todos os cantos da terra, que o seu nome seja louvado e engrandecido. Que todo joelho, ó Pai, se dobre diante do tremendo nome o qual o Senhor carrega. Deus, a tua palavra vai nos dizer que a ti pertence toda a terra. A tua palavra acabou de nos dizer que o Senhor é exaltado. O Senhor reina sobre todas as nações, ó Pai. Senhor, também lemos que a ti pertence todos os escudos da terra, ou seja, a segurança da terra, tudo o que nela há, os seus povos e todas as suas maravilhas pertencem a ti e vêm de ti, Senhor. Diante de ti nos colocamos através desta oração para te exaltar, ó Pai, porque tu és tremendo. Deus, nos ensine e nos ajude, ó Pai, a estarmos cada vez mais perto de ti, Senhor. E eu louvo o teu nome, eu te agradeço por todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, ó Pai. Todas as pessoas que vêm nos acompanhando, ó Pai, querendo buscar mais e mais da tua face. Senhor, em nome do teu Filho amado, eu oro e te agradeço, ó Pai. Fique conosco no decorrer do nosso dia. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para que estejamos sensíveis à tua palavra que for lida aqui. E que possamos estar íntimos de ti para entender qual a tua perfeita vontade para as nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. O versículo 1 dos Salmos que acabamos de ler diz o seguinte: Batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. O verso 2: Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Vamos então agora louvar a esse Deus ao qual nós temos servido.
a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus seja sobre nós, na manhã desse dia, a fim de que estejamos aprendendo da sua palavra, tendo a possibilidade de ver na mensagem da palavra de Deus aquilo que serve para o nosso crescimento, para um aprimoramento do nosso conhecimento sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. Eu quero ler para os irmãos, para meditarmos, no capítulo 6 de Marcos, capítulo 6, a partir dos versos 1 até o verso 6, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este tais coisas? Que sabedoria é essa? E é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Senhor, muito obrigado por essa palavra lida e ouvida. Pedimos que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, nos ensine, nos conduza, Pai, no sentido de aprendermos de Ti. Queremos, ó Deus, conhecer mais da Tua palavra. Portanto, através do Teu Espírito Santo, nos ensine, nos oriente, nos guie. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus queridos, estamos iniciando aqui uma reflexão com relação à vida de Jesus. Nós, em outra ocasião, vimos quem era Jesus e chegamos a aprender que realmente Ele é Deus, é Filho de Deus e Ele é Deus. Estamos contemplando aqui Jesus em sua terra, a pequena cidade de Nazaré, na Galiléia,
onde ele cresceu e onde residia sua família. E Marcos destaca as reações das pessoas diante da pregação de Jesus. Ficaram escandalizados por causa dele. Não admitiam a sua sabedoria e os seus milagres por considerá-lo um carpinteiro, cuja família humilde era muito conhecida por eles. Diante disso, todas as duras palavras de Jesus, dirigidas a eles, um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares. Versos 6 e 5. E a constatação de que ele admirou-se com a falta de fé deles. Versos 6. Não podendo, por isso, fazer ali milagre algum, como registra o verso 5. Entretanto, a rejeição em Nazaré não impede que Jesus continue a anunciar o Evangelho. Ao contrário, Os evangelhos a narrativa de Marcos Mateus no início e no final apresenta eles Jesus se preocupam muito com ensinando. detalhes assim da vida de Jesus, do crescimento de Jesus. Por exemplo, Mateus fala de Jesus quando os pais foram para fazer o recenseamento e que ao voltar para casa Jesus sumiu e estava entre os doutores no templo. Aí os seus pais voltando acharam ele e disseram: filho, por que fizesse isto? Falou a sua mãe: com o seu pai e eu, nós te procuramos. Ele disse: por que me procurais? Não sabeis que cabe a mim cumprir as obras do meu pai? E desceu com eles para Jerusalém, e de forma que, aliás, de volta para casa, de forma que a Bíblia diz que Jesus desceu com eles e em tudo lhes era submisso. E diz que Jesus cresceu em estatura, em conhecimento e graça, e Deus estava com ele. Jesus cresceu normalmente como qualquer menino cresce. Mas Marcos já entra direto falando já da sua obra, da sua vida e da sua obra. No Novo Testamento, aliás, encontramos no Novo Testamento uma palavra se referindo a Jesus como Filho do Homem. E isso é encontrado 88 vezes. E o que significa Filho do Homem? O que isso significa? A Bíblia nos diz que Jesus era Filho de Deus. Como explica isso, Filho do Homem? Então, como Jesus também poderia ser o Filho do Homem? Olha, meus irmãos, o primeiro significado para o termo Filho do Homem é usado em referência à profecia de Daniel, capítulo 7, dos versos 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servisse, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, meus queridos, o termo Filho do Homem era um título messiânico. Jesus é o único a quem foi dado o domínio, glória e o reino. Quando Jesus usou esse termo em referência a si mesmo, ele estava atribuindo a profecia do Filho do Homem a si mesmo. Os judeus daquela época, eles com certeza estariam bem familiarizados com o termo e a quem se referia. Ele estava proclamando ser o Messias. Mais um segundo significado, meus queridos, com relação a esse termo, Filho do Homem, é que Jesus realmente era um ser humano. Deus chamou o profeta Ezequiel de Filho do Homem 93 vezes. Deus estava simplesmente chamando Ezequiel de um ser humano. Um filho do homem é um homem. Jesus era 100% Deus, conforme registra João 1, verso 1. Mas ele também era um ser humano. João 1,14 e 1 João 4, 2 nos diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sim, Jesus era o Filho de Deus. Ele era Deus em sua essência. Sim, Jesus também era o Filho do homem. Ele era um ser humano em sua essência. Em resumo, a frase Filho do homem indica que Jesus é o Messias e que ele realmente é um ser humano. Jesus nasceu, meus queridos, como qualquer menino, como qualquer ser humano nasce. Ele cresceu, se desenvolveu como qualquer um ser humano, como acontece com qualquer ser humano. Ele teve fome, ele teve sede, ele cansou, ele chorou, ele teve alegria, ele usou de autoridade. Ele era um ser humano perfeito. Em tudo, a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Talvez por ser Jesus o filho mais velho de Maria, quem sabe com a morte do seu pai, ele tenha assumido a liderança da família. E por ele ser um carpinteiro, as pessoas não acreditavam naquele poder, naquela sabedoria que ele tinha, porque não entendiam ele como sendo Deus. Jesus era Deus. Ele se despiu da sua glória, se esvaziou e se encarnou por obra do Espírito Santo, nasceu ser humano, assumindo a forma humana, para, por essa forma, ele redimir aqueles por quem ele veio salvar. E ele só podia fazer isso assumindo a forma humana para, no corpo da sua carne, receber a culpa do pecado e a satisfação da justiça de Deus. Então Jesus era Deus, 100% Deus, mas Jesus era homem, 100% homem. Ele tinha tudo que o ser humano tinha, sofreu tudo que um ser humano sofreu, só nunca pecou e sempre foi obediente. Ele nunca abriu mão da obediência ao Pai. Ele cumpriu cabalmente aquilo para o que ele veio e para o qual fim ele foi enviado. Portanto, o termo Filho do Homem se refere à humanidade de Jesus, um ser humano. Que Deus assim nos abençoe e nos faça entender a sua palavra. Que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha
pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu sou livre, sou livre, sou livre. Santo Deus e eterno bom Pai, nós te agradecemos por mais uma vez considerarmos a tua palavra junto. Tua palavra santa, ó Pai, a qual o Senhor deixou para nós como o manual do crente, como o auxiliador do crente, ó Pai. A tua palavra, a qual nós devemos seguir para estarmos mais e mais perto de Deus, mais e mais parecidos com Jesus Cristo, Deus. Te agradeço mais uma vez a bênção, ó Pai, a graça da justificação, a qual, mediante os nossos pecados, o Senhor manda Jesus Cristo, que, através do sangue vertido na cruz, nos purificou e nos tornou justo diante do Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu agradeço essa dádiva, ó Pai. Agradeço a dádiva da adoção, a qual o Senhor nos dá o direito de te chamar de Pai, e também o Senhor nos chama de Filho, ó Pai. Contigo está o perdão para que te temam, ó Pai. Perdoa então os nossos pecados. Somos fracos, ó Pai. Somos falhos muitas das vezes, e as nossas transgressões, muitas das vezes, elas nos atrapalham a caminhar contigo. Em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, e acima de tudo, nos fortaleça, para que não venhamos a pecar contra ti novamente. Cria, ó Pai, em nossos corações um espírito inabalável. Em nome do teu Filho amado Jesus, obrigado mais uma vez pela tua palavra exposta aqui. E que tudo quanto for falado, ó Pai, que possamos colocar em prática, que possamos semear em nosso coração, pois quando você sabe o que semeia, a colheita é certa. Em nome de Cristo que eu oro e te agradeço mais uma vez. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te conceda um dia maravilhoso debaixo da tua graça e da tua presença.